Saudação de paz a todos. A mensagem que eu vos trago nesta oportunidade vem como tema Novo Céu e Nova Terra. Vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 3. Presumo eu que você tem uma Bíblia em suas mãos. Embora que o canal Missão Atalaia tem como objetivo pregar uma mensagem responsável, temática, bibliocêntrica. E presumo que você vai acompanhar esta mensagem com sua Bíblia. A todos os nossos novos inscritos, aquele que segue o canal, aqueles que gostam do canal, agradeço a você pela sincera alegria de estar conosco. Obrigado mesmo. Leão Ribeiro agradece de uma forma especial. Mateus capítulo 24, versículo 3, nos diz assim: os discípulos perguntaram a Jesus: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Como já vimos aqui no canal Missão Atalaia, há muitos sinais indicadores da segunda vinda, os quais evidenciam que o começo do fim está próximo. Contudo, depois de todos os acontecimentos já mencionados, chegará de fato mesmo o tempo do fim do mundo? Crescemos ouvindo os nossos pais, os nossos antepassados dizerem que um dia o mundo acabou com água e agora vai acabar com fogo. Seria isso de fato verdadeiro? Veremos isto com muita coerência bíblica, o que está escrito lá em 2 Pedro capítulo 3, versículos 7, 10 e 12. 2 Pedro capítulo 3, versículos 7, 10 e 12. Os céus que agora existem e a terra têm sido guardados para o fogo. Os céus passarão como estrepitoso estrondo. A terra e as obras que nela existem serão atingidas? Todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Prezados irmãos, que na realidade daria uma oportunidade de um novo início, o começo do dia da eternidade. Gostaria que você guardasse essa frase em sua mente para dar um respaldo maior ao seu estudo aqui no canal Missão Atalaia. Dia da eternidade. O dia da eternidade. Em Lucas, no capítulo 20 e versículo 35, nos diz assim: mas os que são considerados por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento. Em 2 Pedro também, no capítulo 3, versículo 18, está escrito assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Também em Apocalipse capítulo 21 e versículo 22. Nela não vi santuário, porque seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Meus irmãos, apesar ou após o juízo final, o universo dará um lugar a um novo céu e uma nova terra. E aonde veremos isso? Nós podemos ver em 2 Pedro capítulo 3 e versículo 13. 2 Pedro 3 e 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Está escrito lá em Mateus capítulo 5 e versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, na qual haverá uma santa cidade, como também está escrito em Apocalipse capítulo 21 e versículo 2. Sei que você tem que acompanhar vários versículos, porque quando tratamos de mensagens de cunho escatológico, tenhamos sim que ler muitos versículos, que nos dá uma compreensão mais plausível a respeito das coisas vindouras. Está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 a 2: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Sim, é verdade, e o canal Missão Atalaia tem o prazer de passar para você estas informações bíblicas. João viu que a nova Jerusalém descia do céu adereçada como uma esposa para o seu marido. Ouvi-se-á então uma grande voz dizendo: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. Não haverá mais tristeza, pranto, dor e clamor. O Senhor limpará dos olhos todas as lágrimas. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, eles enxugarão dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E alguns têm me perguntado assim: presbítero Cleon Ribeiro, quer dizer então que no céu ainda haverá lágrimas? Na verdade, a referência ao enxugamento das lágrimas denota que no estado glorioso em que os salvos se encontram, não experimentarão nenhuma tristeza ou dor. Afinal, tudo isso decorre do pecado, que já estará definitivamente superado. Em Romanos, no capítulo 5 e versículo 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Isaías, no capítulo 35 e versículo 10, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântico de júbilo, alegria eterna, coroará a sua cabeça e gozo, e alegria alcançarão, deles fugirá a tristeza e o gemido. Em Isaías, no capítulo 65 e versículo 19, nos fala assim: exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. O mundo e nunca mais se ouvirá nele, e nem voz de choro e nem de clamor. Prezados e diletos irmãos, por que gememos tanto hoje? Como está escrito lá em Romanos, no capítulo 8 e 23, nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós gememos igualmente em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque ainda estamos numa vida de sofrimento. Nós gememos porque tanto eu, Cleon Ribeiro, quanto você, estamos numa vida de sofrimento e de dor e de injustiças. Vivemos uma era onde nós encontramos injustiça em todos os aspectos de vida nesta terra. Mas na eternidade só teremos motivos para louvar. Aleluia! Para adorar a Deus e ao Cordeiro, pois as primeiras coisas já terão passado. E o Senhor dirá: eis que faço nova todas as coisas. E eu sei, aleluia, que isso vale um amém. Glória, glória a Deus. Não haverá mais morte. Aleluia! Esta já terá sido definitivamente aniquilada. E veremos lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Em Apocalipse capítulo 21 e versículo 4, eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E a morte vai ser, aleluia, o último inimigo a ser destruído. Prezados e queridos ouvintes do canal, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, nos diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte.
o lago de fogo. Diletos e prezados irmãos, não devemos acreditar que ela seja uma pessoa ou um espírito superior ao próprio Satanás. O termo morte aqui tem vários sentidos de acordo com os contextos que é empregado, mas relaciona-se de um estado de separação. A morte como sensação de vida, isto é, morte física. E em Hebreus capítulo 2 e versículo 14, visto pois que os filhos têm participação comum, de acordo com da carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruístes aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aleluia. Senhoras e senhores, seguidores do canal Missão Atalaia, isto implica a separação entre o corpo e a parte física do homem espiritual. Isto quer dizer, o espírito mais a alma. Aleluia. A morte com a ausência da comunhão com o Senhor, a separação temporária de Deus por causa do pecado. Veremos lá em Romanos capítulo 6 e versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A morte como separação eterna definitiva do Criador em razão da permanência do pecado. Em Apocalipse capítulo 21 e versículo 18: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a partes que lhes cabe será um lago de fogo com enxofre. Aleluia, a saber, a segunda morte. Meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes do canal Missão Atalaia, em especial meu amigo Danilo, Deus abençoe a tua vida, Danilo. Mas para os salvos tudo é diferente. Não haverá mais pecado e pecadores e maldição. Em Apocalipse capítulo 21 e versículo 17, mediu também a sua muralha 144 côvados. Aleluia. Em Apocalipse capítulo 22 e versículo 3, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Nada que contamine ninguém, que cometa pecados como os mencionados em Apocalipse capítulo 21 e versículo 8, que está escrito assim: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a partes que lhes cabe serão lagos que ardem com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Porque também em Apocalipse capítulo 22 e versículo 15 está escrito assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros e os assassinos, os idólatras e a todos os que amam e praticam a mentira. Entrarão na santa cidade somente os purificados pelo sangue do Cordeiro, escrito no livro da vida, e entrarão nela pelas portas. Em Apocalipse capítulo 22 e versículo 14 está escrito assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Não haverá mais tempo, sol, lua e noite. Prezados e diletos irmãos, Apocalipse capítulo 21, versículo 22 e 23 está escrito assim: nela não vi santuário, porque seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O templo da cidade será o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aleluia. Hoje nós somos o templo de Deus, como está escrito lá em 1 Coríntios no capítulo 3 e versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em 1 Coríntios no capítulo 6 e versículo 19 está escrito assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Meus queridos irmãos, na eternidade ele será o nosso templo. A existência de algum astro não fará sentido. O universo de hoje não mais existirá. A glória de Deus, pois iluminará a santa cidade, o Cordeiro será a sua lâmpada.
Apesar de não haver mais os luminares conhecido hoje, não haverá noite. O Senhor Deus nos iluminará e reinaremos com Ele para todo sempre, e haverá grande alegria, pureza e santidade. Veremos também em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, aonde está escrito: vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Também em Apocalipse capítulo 21, versículo 11, está escrito assim: a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Aleluia! Não haverá morte, pranto, dor, lágrimas, mas uma grande alegria infinitamente superior a tudo que já sentimos nesta vida se fará presente. Imaginemos qual será o sentimento de todos nós ao vermos o rosto do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro. Aleluia! Parece que estou vendo você lá, meus ouvintes, irmãos do canal Missão Atalaia. Ao de entrar pela porta, aleluia, você ficará com seus olhos fitos aquele que é, aquele que tem, aquele que pode, aquele que fala, aquele que faz, aleluia, todas as coisas. Oh, glória! Eu imagino que você ficará em estado de choque ao contemplar aquele que um dia passou por aqui. Oh, bendito seja Deus! Glorifique ao Senhor neste momento. Em Apocalipse capítulo 22 e versículo 4 está escrito assim: contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele, aleluia, a santa cidade toda, aleluia, a santa cidade toda de ouro, semelhante de vidro puro, aleluia, e é descrita como uma esposa ataviada para o seu marido, a santa Jerusalém. A cidade será toda iluminada com uma luz, semelhantemente a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Senhoras e senhores ouvintes do canal Missão Atalaia, haverá uma grande e alto muro com 12 portas. Um anjo estará em cada porta, e os nomes das 12 tribos de Israel escritos sobre eles. As portas serão pérolas, sobre elas haverá 12 fundamentos de pedra preciosas para o muro, nos quais estarão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Elas não se fecharão, para que os reis das nações da terra tragam a cidade, a glória, a honra e o rio, a árvore da vida. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 1 a 2 está escrito assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Em Apocalipse capítulo 22 e versículo 14: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista à direita a árvore da vida, entre na cidade pelas portas. Prezados e diletos irmãos, na cidade haverá uma praça de ouro puro, como vidro resplandecente. E em Apocalipse capítulo 22 e versículo 1: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Será claro como cristal, procederá do trono de Deus e do Cordeiro. Quem recebe a Cristo hoje bebe aqui espiritualmente da água da vida. Diletos irmãos, em Apocalipse capítulo 22 e versículo 17: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia! Glória a Deus. Em João no capítulo 4, versículo 10 e 15: replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede água, dá-me de beber tu, pedirás e ele dará água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde pois tem água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu
bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede, e nem precisa vir aqui buscá-la. Aleluia. Mas haverá de beber também ali. Aleluia. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 21 e versículo 6: a quem quer que tiver sede de graça, lhe darei a fonte da água da vida. Prezados e diletos ouvintes, no meio da praça estará a árvore da vida, que produzirá 12 frutos em cada mês. As suas folhas serão para a saúde das nações, e para sempre serviremos ao Senhor. Meus queridos ouvintes do canal Missão Atalaia, em Apocalipse capítulo 22 e versículo 3 está escrito: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Toda a descrição que fizemos aqui acima, nesse estudo, aleluia, só será plenamente compreendido quando estivermos no estado em apreço, como está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 18, aonde está escrito: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. Prezados e queridos irmãos, também está escrito lá em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 1: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Alguns pensam que no céu, na eternidade com Cristo, na santa cidade, não haverá trabalho. Esquece-se que Deus, sendo perfeito em tudo, trabalha em todo o tempo. Está escrito lá em João no capítulo 5, versículo 17: mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Isaías capítulo 64, versículo 4, está escrito assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se ouviu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam. E aqueles que tiveram sido servos do Senhor aqui, hão de continuar a servi-lo ali. Os seus servos o servirão. Deus será tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Quando, porém, todas as coisas que lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Glórias ao Senhor, glórias à Trindade, glórias a Ele para sempre. Estamos preparados para o glorioso dia do arrebatamento da igreja, pois assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 e 18. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Diletos e ouvintes irmãos, aleluia, o paraíso fica agora no terceiro céu, e debaixo do altar de Deus. Está escrito lá em 2 Coríntios no capítulo 12, versículo 2, o seguinte versículo: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. Em Apocalipse capítulo 6 e versículo 9, lá no quinto selo, está escrito assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daquele que tinha sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa dos testemunhos que os sustentavam.
Prezados e queridos irmãos, você precisa entender que na Bíblia fala de 3 céus. O nome do primeiro céu é Aurônios, o segundo céu é Mesorônios, o terceiro céu é Eporônios. O primeiro céu, chamado Aurônios, este é o nome dado ao que chamamos de primeiro céu, ao céu inferior, também conhecido como céu atmosférico, que Jesus chamou de extremidade dos céus. Esse céu Aurônios é onde passam os aviões, é onde os pássaros voam. Está escrito lá em Lucas, no capítulo 17 e versículo 24, porque assim como o relâmpago fuzila brilhando de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Agora, quando se fala para o segundo céu, chamado Mesorônios, este é o nome que damos ao céu intermediário, conhecido como céu estrelar ou planetário, e também céu astronômico, que a Bíblia chama de alturas, aonde você consegue ver as galáxias, as estrelas, a lua e o sol. Aleluia, este é o segundo céu. Aleluia. Agora vamos falar um pouco do Eporâneos. Este é o nome que damos ao céu superior, que a Bíblia chama de terceiro céu. Em 2 Coríntios, no capítulo 12 e versículo 2, está escrito assim: conheço um homem, aleluia, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Este é o terceiro céu. Em Neemias, capítulo 9, versículo 6, está escrito assim: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra, e tudo quanto nele há, os mares, e tudo quanto há neles, e tu o preservas, e todos com vidas ali. O exército dos céus te adora para todo sempre. Este é o terceiro céu, sendo este o lugar da habitação de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 6 e versículo 18, está escrito assim: mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não pode conter, quanto menos esta casa que eu edificarei. Também no versículo 21 está escrito assim: ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem, aleluia, neste lugar, ouve do lugar da tua habitação dos céus, e ouve e perdoa. Em Salmo 123, versículo 1, está escrito assim: a ti que habita nos céus, eleva os olhos, aleluia. Portanto, o caminho da vida é para cima, chamado paraíso, a fim de que esse desvio do inferno, o Hades, que está embaixo, como está escrito lá em Provérbios, no capítulo 15, versículo 24, para o sábio há o caminho da vida, que leva para cima, a fim de evitar o inferno abaixo. Eu sei, meus prezados irmãos, que um tema como esse é um tema que causa uma curiosidade, um despertamento. Quem aqui não quer saber do futuro país que vai morar? Os céus, como está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2 e 7, Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, portanto reverencie a Deus. O que é o céu? O céu é a habitação de Deus. Jó, capítulo 22 e versículo 12, nos diz assim: porventura, Deus não está nas alturas dos céus? Olha para as alturas das estrelas, como elevadas estão. Os céus é a sala do trono de Deus. Está escrito lá em Salmo 103 e versículo 19: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Os céus é o lugar da plena glória de Deus. Está escrito lá em Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10: eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Os céus é o lar dos justos crentes que morreram. Está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 5 e versículo 6: porque sabemos que se esta tenda terrena na qual moramos
for destruída, temos um edifício de Deus, uma casa eterna no céu, que não é construída por mãos humanas. O céu é o lar futuro de todos os crentes. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10. Depois destas coisas olhei, eis que aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, todas as nações, tribos e povos e línguas, que estava diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono. Prezados e queridos irmãos, vamos falar agora um pouquinho sobre a natureza do céu. O céu é um lugar que vai além de qualquer coisa que possamos imaginar. Quero dizer a você, por mais que o Cleão Ribeiro tente explicar aqui sobre o céu, ainda não conseguirá te convencer ou explicar para você o que é na verdade os céus. É muita glória, muito poder. Em 1 Coríntios, no capítulo 2 e versículo 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! E também está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 13 e versículo 12, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. O céu é infinito, um lugar de santidade e repleto de glória, mas ainda que a Bíblia não descreva todos os detalhes do céu, ela nos dá de fato alguns indícios com relação à sua natureza. O que é o céu? O céu é o lugar da glória de Deus. O céu é o lugar da adoração contínua. Aleluia! Quando eu falei aqui que o céu é o lugar da glória de Deus, você pode ver lá em Mateus capítulo 13, versículo 43, que está escrito assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino do Pai. Aleluia! E lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 11, o céu é um lugar que nunca se acabará. E lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 27, o céu é um lugar incontaminado pelo mal e toda sorte de pecado. E lá em Apocalipse capítulo 21 e versículo 27, aonde nós falamos aqui que o céu é um lugar incontaminado pelo pecado. Nós cremos que lá não entrará mal nenhum, lá não terá jeitinho para o pecado. E quero dizer a você, meus prezados e queridos irmãos, o livro de Apocalipse descreve a Nova Jerusalém vinda do céu como um lugar sem noite. Apocalipse capítulo 22 versículo 5. Sem maldição. Apocalipse capítulo 22 versículo 3. Sem dor. Apocalipse capítulo 21 versículo 4. Sem choro. Apocalipse capítulo 21 versículo 4 também. Sem morte também. Apocalipse capítulo 21 versículo 4. Meus prezados e diletos ouvintes do canal Missão Atalaia, isto é assim porque a natureza do céu é um produto da natureza de Deus. Já que o céu é a plena manifestação da sua presença, o que Deus é, assim também é o céu. Um lugar de santidade, repleto de glória sem fim. Meus prezados e queridos irmãos, a nossa ligação com o céu, como crentes salvos, chamados por Deus, chamados, eleitos, escolhidos e fiéis, agora vemos a nossa vida num relacionamento especial com o céu. Por quê? Aleluia! Pertencemos ao céu. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Estamos entronizados lá. Efésios capítulo 2 e versículo 6. Temos a nossa fonte de vida lá. Efésios capítulo 1 e versículo 3. Temos os nossos nomes registrados lá. Lucas capítulo 20, versículo 20. Fomos enviados por aquele que habita lá. João capítulo 17, versículo 6. Temos os nossos olhos fixos lá. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18. Temos o nosso tesouro lá. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Estamos sendo chamados para lá. Filipenses capítulo 3 e versículo 13.
Aleluia! Deus seja louvado entre as nações. Qual é o propósito? Qual é o propósito dos céus? O propósito dos céus é que venha acontecer a adoração contínua. E você, ouvinte do canal Missão Atalaia, você vai ouvir sobre o céu. Deus vai abençoar você. Eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, nós o adoraremos lá, nós glorificaremos Ele lá, nós o bendizemos a Ele lá, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Meus prezados e queridos irmãos, o próprio Jesus, antes de se retornar ao céu, fez uma promessa muito especial a todos os crentes. E aqui eu quero finalizar com esta palavra. Quando Jesus ele estava na terra, Ele deixou muito claro lá em João no capítulo 14, versículo de 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Jesus ele foi preparar um lugar para o céu, e diz a Bíblia que lá no céu tem muitos quartos. E o canal Missão Atalaia quer terminar essa mensagem com você aqui, querendo que você faça também um compromisso. E qual é o seu compromisso? E gostaria que você orasse comigo aqui agora. Orasse com muita fé em teu coração. Ora comigo assim agora. Meu querido Deus e Senhor e Pai, decido hoje colocar meus pensamentos nas coisas do céu e não nas coisas desta terra. Compreendo que minha vida na terra é apenas temporária. Assim sendo, viverei de acordo com as prioridades estabelecidas por esta verdade, a qual foi pregada aqui no canal Missão Atalaia. Meu Deus, compartilharei com os outros as boas novas sobre este maravilhoso lar eterno que Jesus ofereceu a todos os que creem nele. Eu creio, Pai amado, em Ti. Meu Deus, muito obrigado, meu Pai amado, por ter ajudado o canal Missão Atalaia nesta mensagem, Senhor. Meu Deus, perdoa as minhas muitas falhas. Meu Pai querido, eu quero participar desse céu, eu quero adorar lá, eu quero glorificar lá, porque diz a Tua palavra que aqueles que estiverem lá correrão sem se cansar. Meu Deus, toca naquele que está ouvindo esta mensagem, Senhor, muda a história, os céus nos esperam, em nome de Jesus, Senhor meu Deus. Muito obrigado, Papai querido do céu, Tu és tudo na minha vida, Senhor, e eu Te amo por isso. Aleluia, Deus, obrigado, Jesus. Prezados e queridos irmãos do canal Missão Atalaia, muito obrigado por esta oportunidade. Não deixe de compartilhar, de se inscrever neste canal, pois Deus quer falar com muitas pessoas através desta mensagem. Compartilha para os seus amigos, divulga em WhatsApp, divulga em Facebook. Deus tem uma palavra especial para a tua vida. Deus abençoe, um forte abraço. Não deixe de se curtir, de se inscrever, de compartilhar neste canal. Em nome de Jesus, nós agradecemos a sua participação.